Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar do Evangelho de Jesus nas palavras de Lucas. Lucas foi um dos 4 evangelistas do Novo Testamento. Além de Lucas, nós temos Mateus, Marcos e João. Lucas, ele escreveu não apenas o Evangelho de Lucas, mas também o livro de Atos dos Apóstolos. Se você for estudar, ler, meditar nos evangelhos, você vai perceber que Lucas, dos 4, é o único que procurou colocar em ordem cronológica os fatos. Então, se você ler nos outros evangelhos, você não vai achar necessariamente uma ação que Jesus saiu do ponto A e foi por ponto B em ordem cronológica. Você vai achar de modo bagunçado. Uma hora em um evangelho você vai vir falar de Jesus numa multiplicação de pães e peixes depois de um milagre, e pode ter acontecido às vezes com uma distância de uma semana, 2, 3 dias de diferença entre um fato e outro. Lucas não. Os fatos de Lucas acontecem exatamente um após o outro. Então, se você quiser fazer esse estudo ou essa busca bíblica em ordem cronológica, dê crédito a Lucas. Lucas é chamado pelo apóstolo Paulo de médico amado. Então nós vemos que Lucas abriu mão e muito para seguir a Jesus. Lucas, por ser médico e ser grego, abriu mão de muita coisa. Lembre-se que antes do domínio romano em Israel, de nós temos a nação de Roma dominando praticamente uma boa parte do mundo, nós vemos que Alexandre o Grande tinha feito essa conquista também ao redor do mundo inteiro com o Império Macedônico e conquistou muitas nações. Então, o império antes de ser o Império Romano dominante era o Império Grego. Então Lucas tinha fama de grego, Lucas conhecia a cultura grega, Lucas conhecia a filosofia grega, Lucas era médico grego, tinha cidadania grega, falava grego, o seu evangelho foi escrito em grego. Então isso tinha uma grande relevância para os seus dias. Lucas, vamos dizer em curtas palavras, não era qualquer um, era um homem de grande importância para aqueles seus dias. E ele abriu mão de tudo para ser duas coisas. Um escriba, um escritor de um evangelho, ditado pela boca do apóstolo Paulo, e não só de Paulo, mas a Bíblia diz no livro de Atos que ele procurou se informar de todos os fatos para colocá-los em ordem. Isso também está registrado no evangelho de Lucas. Ele sentou com cada um dos apóstolos, modo de falar, e procurava relatar aquilo que cada um descrevia a ele, sem contar que ele também era um missionário que acompanhava as missões de Paulo, e tudo aquilo que ele via ocularmente Paulo e os apóstolos fazendo, ele escrevia no livro de Atos. Então nós vemos um homem que foi escriba e missionário, deixando toda a sua carreira secular para servir dentro do ministério em tempo integral como escriba e missionário do Senhor. Vemos que ele era íntimo de Paulo, porque na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 11, Paulo diz: só Lucas está comigo. No momento final de Paulo, sabemos que as cartas de Paulo a Timóteo foram as cartas finais, antes de Paulo morrer na prisão que ficou ou em Cesareia ou em Roma, não se sabe ao certo. Mas na prisão domiciliar que Paulo fica, nos anos finais, Paulo escreve essa carta a Timóteo e ele diz: só Lucas está comigo, no final da sua vida. Então Lucas era íntimo de Paulo, ele não era apenas um cooperador do evangelho, mas ele tinha uma paixão e um carinho pelo apóstolo Paulo. Lucas, nós vemos curiosamente que ele se importa com música. Lucas é o único evangelista que descreve a canção de Maria, chamada Magnificat, a canção de Zacarias, após Deus abrir a sua boca, quando ele ficou mudo por um tempo, após estar servindo no templo, ele teve que escrever o nome do seu filho João em uma tabuinha, Deus abre a sua boca, ele canta hinos de louvores a Deus. Ele descreve a canção dos anjos que dão glória a Deus diante dos pastores que sabem da notícia do nascimento de Jesus. Ele descreve a canção de Simeão. Ele também descreve que Paulo e Silas estavam à meia-noite cantando louvores a Deus, e ele também fala que o povo cantava na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então nós vemos que ele dá uma ênfase ao louvor, ele vê a importância
da adoração e do louvor, da música como adoração a Deus. No Evangelho de Lucas também nós vemos que ele dá um foco enorme no Espírito Santo. Ele fala através do anjo Gabriel que avisa Maria que ela seria envolvida com o Espírito Santo. Isso está nos primeiros capítulos do Evangelho de Lucas. Ele também fala, lá em Atos capítulo 1, verso 8, que vocês vão ser cheios do poder do Espírito Santo para serem testemunhas de Jesus. Ele fala também no Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 49, que os apóstolos deveriam ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, poder do Espírito. E ele conta, além disso, os relatos de Maria, cheia do Espírito Santo, quando visita Isabel e as crianças se mexem no ventre. Ele fala de Zacarias, que foi cheio do Espírito Santo e cantou aquela canção. João Batista, que foi cheio do Espírito Santo para pregar a mensagem de Deus, preparando o caminho para o Senhor. Simeão, cheio do Espírito Santo quando pega Jesus no colo, sem contar todas as obras feitas pelo Espírito Santo através dos apóstolos, em Atos dos Apóstolos. Na verdade, se pudéssemos dar um outro nome para o livro Atos dos Apóstolos, seria as ações do Espírito Santo na vida dos apóstolos, ou o livro do Espírito Santo. Nós vemos também no Evangelho de Lucas que ele olha um Jesus humano e cheio de compaixão pelo próximo. Ele dá ênfase aos pobres, aos leprosos, às viúvas, aos enfermos, às crianças, às mulheres que naquela época ainda não eram liberadas para poder seguir Jesus como missionárias. Jesus tinha algumas discípulas, né, como Susana, Joana, Maria de Magdala ou Madalena. Mas nós vemos que Jesus teve poucas discípulas, Jesus teve poucas seguidoras. E teve muito mais seguidores, porque não era cultural naquela época. Graças ao nosso bom Deus, né, depois Jesus se assenta no poço com a samaritana, começa a incluir as mulheres, e depois o apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos a uma mulher chamada Febe, diaconisa. Então, nós vemos a inclusão da mulher na obra de Deus mais latente após o apostolado de Paulo e na igreja primitiva. Então, Jesus foi abrindo o caminho, e quem dá essa importância é Lucas. Ele também dá importância aos banquetes. Nós vemos muito essa palavra banquete no Evangelho de Lucas. Banquete, ou a mesa, se assentar à mesa, é uma demonstração de amor e de unidade. Então, nós vemos um Jesus de compaixão nesse Evangelho. Lucas é aquele que descreve grandes partes, ou melhor, grande número das parábolas. Alguns estudiosos dizem que há 40 parábolas, outros numeram 42 parábolas. Lucas lista a maioria das parábolas. Lucas listou a parábola do administrador desonesto, do amigo importuno, do bom samaritano, o construtor da torre, o dever dos servos, os dois devedores, a dracma perdida, o fariseu e o publicano, a figueira estéril, o filho pródigo, a grande ceia, o jejum e o casamento, o juiz iníquo, a ovelha perdida, os primeiros lugares no banquete, o rei que vai para a guerra, o remendo com o pano novo, o rico e Lázaro, o rico sem juízo e o vinho e os odres. Grande parte das parábolas Lucas listou. Você pode conferir do capítulo 15 de Lucas ao capítulo 18 de Lucas. Então esse foi um breve panorama do Evangelho de Lucas. Convido você a ler esses 24 capítulos de Lucas que são maravilhosos. E em breve quero estar colocando nos nossos estudos o link e o material disponível para você que quer um estudo mais aprofundado em áudio do Evangelho de Lucas, ok? Que você possa compartilhar esse vídeo, envie para os seus amigos, deixe o seu likezinho, comente, dê algumas sugestões de estudos que você gostaria de aderir em áudio,
e nós vamos estar disponibilizando para vocês, ok? Deus abençoe e até a próxima.